Graças a Deus, amados. Estamos diante de mais uma lição da nossa EBD online. Vamos estar estudando a lição amanhã de número 9. Amanhã é o dia 1 de setembro de 2024. O tema da nossa aula será a conspiração de Amã, ou Ramã, contra os judeus. O textual nosso, ele nos diz assim: e odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus, capítulo de número 10 e o verso de número 22. Isso foi uma grande verdade falada por Cristo. E a nossa verdade prática nos diz assim: quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que nossa fidelidade a Deus está em crise. Está em crise. Obviamente, sim. A Bíblia vai dizer no livro de 1 João que aquele que ama o mundo constitui-se inimigo de Deus. Pois quem ama o mundo ou o sistema mundano, o amor do Pai não está nele, tendo em vista que não é apenas, quando a gente fala a palavra mundo, a gente vai ver que etimologicamente existe praticamente 7 tipos de termos ligados a essa palavra. Mas sabemos que quando fala de mundo, nesse sentido aqui, desse contexto, é no sentido do sistema corrompido, né? Corrompido pelo pecado, pela injustiça, pela politicagem e muitas outras coisas mais. E a gente vai ver um pouco no decorrer desta aula. A nossa lição, na introdução, ela nos diz assim: na lição anterior, vimos que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante de Ramã, e nesta lição estudaremos a respeito do plano de Amã para exterminar todos os judeus do reino da Pérsia. Veremos também como o povo judeu tem sido perseguido ao longo de toda a história. Israel sobrevive pela providência divina, e isso é uma grande verdade. A Bíblia vai dizer no livro de Salmos: orai pela paz de Jerusalém. Prosperem aqueles que te amam, ó Jerusalém. Não devemos deixar de orar por esta nação que o Senhor escolheu como um povo adquirido e peculiar. E isso também foi transferido para nós da igreja, né? A igreja foi inserida aí nesse contexto quando o Senhor passou uma responsabilidade a esta nação e ela não cumpriu, quando a gente já estudou na lição sobre missões, e essa tarefa foi dada para nós, e Paulo vai dizer agora não existe mais grego, judeu, escravo, né? Todos nos tornamos um em Cristo Jesus, conforme 1 Coríntios 12 e 13. Amados irmãos, o título, a palavra-chave dessa lição é conspiração, ou seja, algo que é planejado, algo que é premeditado para ser executado. E no primeiro tópico da lição, mas antes mesmo do primeiro tópico da lição, eu queria aqui dentro dessa questão ainda da introdução, falar para os irmãos que Mardoqueu, ele não se inclinava para Amã, o plano de Amã para o extermínio de todos os judeus e a perseguição do povo judeu ao longo da história. Dentro dessa perspectiva ainda, quais são os objetivos principais desta lição? Vejamos. O objetivo principal é explicar o plano odioso de Amã, destacar a tristeza de Mardoqueu, os judeus e de Esther, e apontar perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. A gente vive isso literalmente, né, neste governo atual. O antissemitismo contra a família, esse antissemitismo contra a igreja,
a igreja, contra o povo cristão, né? Se fala muito em preconceito contra a questão do racismo, se fala muito do preconceito no sentido de homofobia, mas se esquecem de falar no preconceito contra os pobres e contra os cristãos. Se você falar em Buda, ninguém fala nada. Se você falar em Maomé, ninguém também diz nada. Se falar do Alcorão, ninguém fala nada. Né? Se falar de espiritismo, de Allan Kardec, de Denis Hippolyte de Henrivet, ninguém diz nada. Mas se falar de Jesus Cristo, pronto. Você pode saber que você vai começar a ser perseguido de alguma forma. Porque o nome de Jesus incomoda o inferno e as trevas. Amém? Então, queridos, no primeiro ponto dessa lição diz assim, o plano odioso de Ramã. Essa história começa na lição passada, como vocês sabem, Mardoqueu não se inclinava perante Ramã. Os servos do rei que estavam ali próximo a Ramã começaram a observar isso. É interessante lembrar que onde há o poder, né, existem intrigas e patologias do poder. E aí esses servos do rei começaram a observar que Mardoqueu não se inclinava quando Ramã ele passava. E a Bíblia não dá detalhes de por que ele não se inclinava, mas provavelmente havia situações que deveriam desagradar a Deus. Então, por isso ele não se inclinava. E o texto vai dizer, e a Bíblia vai dizer, que eles começaram dia após dia, perseguindo Mardoqueu e perguntando, insistindo com ele. Mas antes mesmo disso, quando falamos da patologia do poder, eu coloquei aqui que a patologia do poder pode se manifestar de diversas maneiras. Né? Em alguns casos, ocorre quando líderes auto-intitulados, eles lutam pelo controle de uma cooperativa e buscam manter-se no poder a qualquer custo, ou seja, eles querem um poder vitalício, eles querem permanecer sempre no poder, tá? Não há discussão, eles estão no poder, independente de qualquer coisa. Vale lembrar que o poder não dá segurança total para ninguém. Todos os grandes poderosos do Império Romano, e uma grande parte deles, praticamente todos, houve conspiração contra eles e eles foram mortos pelo próprio Senado e muitas vezes com influência também do povo junto ao Senado. Então, o que acontece? Aonde há poder, uma outra coisa, só um outro poder maior pode comandar esse poder. Outra coisa que é interessante a gente lembrar, é importante lembrar, não sei se você já leu o livro O Monge e o Executivo, mas se você é líder, leia esse livro, que é fundamental que todo líder leia, no mínimo esse livro, além de vários outros sobre liderança, né? 36 qualidades do líder que ninguém esquece, de Josué Gonçalves, o livro de ouro da liderança, de John Maxwell, as 17 leis da liderança, e assim por diante. São muitos. Jesus, o maior líder da história que já existiu, e outros, tá? Mas lembrando, o que acontece? Lidere-se a si mesmo, de Augusto Cury. É importante lembrar que há uma diferença entre poder e autoridade. A gente precisa separar isso. No poder, eu mando ordenando e mandando, literalmente, tá? A força. Na autoridade, eu peço mandando, tá? No poder, eu mando, certo? Mandando. Na autoridade, eu mando pedindo, peço, e aquela pessoa vai e faz sem precisar de eu impor algo. Se você não for, eu vou lhe bater. Se você não for, eu vou lhe deixar de castigo. Se você não for, eu ameaço. Não, tá? Na autoridade, você usa sem precisar de fazer ameaças e de usar o poder. Então, há as duas maneiras de se usar isso aí. É importante a gente usar da maneira melhor possível, na hora certa, no momento certo. Você vai ver isso lá no livro O Monge e o Executivo. E é bem interessante a colocação que ele faz. Então, a gente vai ver que houve uma instância dos servos do rei
né? Não foi o Ramã que percebeu que Mardoqueu não se curvava, foi os servos do rei ali que começaram a olhar. A gente sabe que sempre vai existir no meio do poder, vai existir aqueles famosos fofoqueiros, né? Isso, infelizmente, tem empresa, isto tem igreja, aonde tiver pessoas, vai existir pessoas que vai ficar olhando a vida do outro. No trabalho, o camarada está fazendo o serviço dele, mas está olhando do outro, se o outro está fazendo ou não, né? Está olhando se o outro está fazendo mais do que ele, se está fazendo menos, se não está fazendo, se está fazendo como o líder mandou ou não, para querer falar para o líder. Então sempre vai existir essas coisas. E quando se sabe que é um cristão, aí a perseguição ela fica redobrada, tá? Porque o maior preconceito que temos nesse país não é contra negros, não é contra mulheres, não é contra a questão homoafetiva, não é nada disso. A maior discriminação que se existe nesse país é contra pobre e contra cristão. Esses sim são os dois maiores preconceitos que existem, independente de qualquer coisa. Tá? Então, olha, sempre onde vai haver poder, vai haver invejas, intrigas, costumam reinar isso aí em todo tipo de grupo social. Onde tiver pessoas, vai ter problemas. Onde tiver pessoas, vai ter dificuldades, que você vai ter que lidar com elas. Então, a gente vai ver nessa lição a fúria de Amã, né, dentro ainda desse subtópico, primeiro subtópico, e sua reação, né? Ele tem uma personalidade, a gente vai observar que Amã tem uma personalidade doentia, tá? É importante lembrar que o poder exige muita disciplina, domínio próprio, temperança, tá? E o que acontece? Dentro dessa perspectiva aqui de Ramã, ele vai revelar essa personalidade doentia quando os servos vão lá e dizem, Mardoqueu não está se curvando diante de você. E aí, quando os servos perguntaram a Mardoqueu, ele disse que porque era judeu. Ele não deu detalhes. Vale para lembrar que ele já pediu a Esté que ocultasse essa ideia de dizer sua etnia. Provavelmente por quê? Para não ser discriminada pelo povo e a cultura lá, que era diferente da cultura deles, né? Vale lembrar que Mardoqueu disse que era judeu, apenas isso. Depois, o que é que ocorre? O que é que acontece? Eles, de tanto insistir, aí Mardoqueu disse que era judeu. E aí eles vão a Amã, e aí avisam a Amã que Mardoqueu não se curva. Amã fica furioso, por sua prepotência, arrogância, soberba e orgulho, diz, não, vou descontar nele no povo todinho dele, até mesmo que Amã, ele vem da linhagem do rei Agag, né? Daquela história lá de Samuel, que Samuel manda Davi matar todos os animais e todos aqueles reis, e ele não faz do jeito que Samuel disse. Samuel tem que matar o rei Agag quando chega lá, num determinado lugar. Então, Amã veio dessa linhagem que já tinha diferenças e intrigas com os judeus. E aí ele aproveita isso e já faz uma proposta indecente, uma proposta injusta e uma proposta aparentemente boa para o rei Assuero, né? Quando ele vai dizer o que é o rei Assuero. Ele não vai dizer que era um problema pessoal dele, não vai dizer. E acontece muito isso quando as pessoas têm vezes que estão no poder. Eles têm um problema pessoal com alguém e aí ele desconta indo no poder maior e jogando aquela pessoa contra o poder maior. Foi o que aconteceu com Ramã e Mardoqueu. Tá? A gente vai observar aquele segundo subtópico, a extensão do plano. Escuta, é bom a gente lembrar que o governo, o reino, o império do rei Assuero, ele tinha aproximadamente mais de 4.000 quilômetros de canto a canto. Minha gente, daqui para o Rio Grande do Norte e daqui para Maceió é aproximadamente 300 quilômetros. Agora faça a conta, mais de 4.000 quilômetros. Veja o tamanho desse reino, era tão grande que foi preciso ele fazer o quê? Passar 180 dias dando uma festa para mostrar esse reino. Por aí você viu o poderio que esse homem tem. E ele não tinha necessidade de mais nada com isso tudo. Mas tem aquela coisa, né? Quanto mais se tem, mais se quer. E aí, nesse segundo tópico ainda, subtópico do segundo ponto, diz assim, em todo esse território havia inúmeras comunidades judaicas,
sem falar os que haviam retornado para Jerusalém, que foram lá de Babilônia para Jerusalém. E o que acontece? Dentro dessa perspectiva, muitos judeus aparentemente achavam que estavam seguros, enquanto que os que estavam lá, né? Enquanto que os outros foram para Jerusalém. Mas, na realidade, nenhum ficou seguro dentro dessa proposta de Ramã, uma proposta demoníaca. Tá? O que é que acontece? Terceiro subtópico, a astúcia e oportunismo. A gente vai ver aqui dentro dessa proposta de Ramã, astúcia e oportunismo. Ramã convenceu Assuero, né? Chegou para o rei e disse, olha rei, o que é que acontece? Tem um povo aí no reino que tem leis diferentes da sua. É parecido com aquela questão lá de Daniel, né? Que não tinham nada para acusar Daniel, pegaram Daniel fazendo uma coisa boa, que era orando para o Deus de Jerusalém, com a janela aberta para a banda de Jerusalém, e transformaram aquilo ali em algo ruim, né? Dizendo que ele estava de contra ao próprio rei Dario, né? Ali na Babilônia, tá? Então vamos lá. Que não cumpre as leis do rei. Por isso convinha que fosse exterminado, tá? Se Assuero decretasse a morte deste povo, Ramã entregaria 10.000 talentos de pratas, cerca de 350 toneladas, ou seja, 350 mil quilos de prata. Escuta isso. Para o Tesouro Real, o equivalente a 2/3 da renda anual do Império Persa. Vale a pena lembrar que quando Esther não foi se apresentar ao rei, ele usou de prudência. E ele disse, qual a lei tem que a gente pode aplicar a essa situação? Ele não mandou enforcar logo ela, que ele poderia ter mandado enforcar. Não. Ele procurou ver qual era a lei que dava, que se